paz, aceitação, autoconfiança, felicidade, conseguir continuar, dar continuidade naquilo que se deseja, pensar e planejar um sonho, é isso que você está jogando fora a partir do momento que você decide não perdoar. Eu sei que sempre vai surgir pensamentos do tipo, ele não merece o meu perdão, eu não consigo perdoar, o que essa pessoa fez é imperdoável, e eu entendo você, mas se você tá nesse vídeo, eu acredito que você vai sair dele completamente transformada e com pensamentos mudados e moldados em uma pessoa curada a partir daqui. Se você ainda não me conhece, meu nome é Carol Amorim, eu sou mentora de mulheres e sou ministra do Evangelho, e eu sei que esse tema é um tema complicado, é um tema difícil, e logo no começo do vídeo, pela forma que eu falei, talvez você esteja pensando assim, você não me conhece, não sabe o que eu passei, não sabe a dor que eu enfrentei, e eu posso dizer com propriedade, com toda certeza do mundo, eu sei o quanto dói, eu passei por isso. Eu vou adiantar alguma parte para você conseguir entender, mas eu fui abusada aos 5 anos de idade, e eu fui rejeitada pelo meu pai desde que me entendo por gente, então eu conheço a dor, eu sei como dói, mas eu sei como que o perdão traz cura, e é por isso que eu trouxe esse vídeo para vocês. Antes de dar início a esse vídeo, eu queria trazer algo importante, que quando eu pesquisava sobre perdão, eu não encontrava e não entendia. Existe uma grande diferença entre perdoar quem não se convive, perdoar uma pessoa do seu convívio diário. Eu quero começar falando a respeito de como perdoar alguém que não se convive. Eu quero contar para você a minha história para que você entenda. E o mais importante, eu quero que você se atente a pequenos detalhes que eu vou falar aqui. Então, quando eu for falar para você assim, ó, tenha atenção. Presta atenção no que eu tô falando, porque isso com certeza vai mudar a sua vida como mudou a minha. A pessoa ao qual eu não convivia, mas que eu precisei perdoar, foi o meu tio. O cara casado com a minha tia, denominado meu tio, ele achou no direito de abusar. E fez isso quando eu tinha apenas 5 anos de idade, tá? Ele abusou de mim daquela forma lá, que eu nem preciso falar a palavra, porque o YouTube também vai me bloquear. Isso gerou em mim feridas, isso gerou em mim traumas muito profundos, tá? Comportamentos que eu acreditava ser traços da minha personalidade, quando na verdade eram comportamentos advindos desses traumas. E a primeira coisa que eu quero que você preste atenção é nesses comportamentos, porque tem muita coisa que a gente acha que faz parte do nosso caráter, da nossa personalidade, quando na verdade são comportamentos que veio dos traumas. O que eu percebo de forma muito clara que veio desse trauma em específico do abuso. A primeira coisa, eu não conseguia confiar em ninguém. Eu não confiava em ninguém. Eu vivia desconfiando de todo mundo. Pra mim, tudo que todo mundo falava era mentira. Isso me prejudicou muito nos meus relacionamentos, tanto amorosos, quanto de amizade, quanto de relacionamento de trabalho, porque eu, de fato, não conseguia confiar em ninguém. E uma segunda coisa que eu vejo que acontece com a maioria das pessoas que é abusada é o rancor, é a ignorância, a gente se torna uma pessoa amarga, sabe? Então eu sempre tinha uma resposta na ponta da língua, eu sempre era ignorante, eu sempre estava de cara fechada, eu nunca estava feliz, e eu usava esse comportamento como uma forma de defesa, ou seja, eu estava afastando as pessoas para que elas não me ferissem de novo. Desde muito cedo, eu entendi que o perdão era necessário, eu sempre entendi que eu precisava perdoar aquela pessoa para mim conseguir seguir em frente, porque isso era algo que realmente me travava na minha vida, me travava no geral, sabe? E eu entendi que o perdão era necessário, e eu tentei fazer muitas coisas, é por isso que eu tô trazendo esse vídeo. Olha, eu escrevi cartas e eu queimava essas cartas porque foi coisas que eu vi na internet. Eu chorava, eu gritava declarando que essa pessoa estava perdoada, eu gritava, eu te perdoo em nome de Jesus, mas eu não conseguia perdoar. Eu lembro-me que eu fui em um retiro, onde o retiro era todo voltado pro perdão, então a gente fez toda aquela dinâmica, abraçamos pessoas, cantamos louvores, declaramos que aquela pessoa estava perdoada, e quando eu saí dali eu percebi que eu não tinha conseguido ainda perdoar, Calma, que eu vou trazer no final do vídeo o que você vai entender o que é o perdão e como praticar esse exercício do perdão diariamente, pra até que não doa mais. Eu vou explicar mais pra frente, calma. Só que eu preciso que você entenda, primeiro, essas duas diferenças entre perdoar quem não se convive e perdoar quem se convive, porque existe uma grande diferença. E também eu preciso que você entenda o que é o perdão e quais são os comportamentos que esses problemas, esses traumas, essas coisas que aconteceram com a gente gera. Porque o mais importante é você identificar que tem coisas que não são traços da sua personalidade. Não é você e não é o que você gostaria de estar fazendo. Isso é uma resposta do seu cérebro aos traumas para te proteger. Então, a partir do momento que você identifica, você consegue mudar.
E a segunda pessoa que eu precisei perdoar foi o meu pai. Desde muito jovem, desde que me entendo por gente, meu pai me rejeitou. Meu pai, ele não gostava de mim e ele diz que o motivo era que ele não tinha afeição, sabe? Ele fala que ele se identificava mais com a minha irmã do meio, que ele e minha irmã do meio tinham afeições parecidas e ele sempre me rejeitou, sabe? Desde muito criança. Por exemplo, muitos comportamentos, foram muitas coisas, mas alguns exemplos bobos. Por exemplo, se ele comprava alguma coisa, sempre era pra minha irmã do meio e se a gente quisesse, a gente tinha que usar se ela permitisse. Por exemplo, bicicleta, computador, sempre ela teve o primeiro. Ele comprou carro pra ela, ele deu carro pra ela, ele deu casa pra ela, ele deu computador pra ela, ele deu bicicleta pra ela. Ele dava, por exemplo, eu pedia dinheiro, R$5, ele falava que não tinha, mas eu via ela pedindo dinheiro no mesmo dia, 100, 200, 300 reais, e ele dava pra ela. Então foram muitos comportamentos que fizeram a gente acreditar e assim, a família toda, tá? Não sou só eu, não é algo da minha cabeça, eu acho que meu pai não, sabe? Era muito claro pra todas nós. E minha mãe ficava tentando suprir isso, mas eu não vou entrar nesse quesito agora, nesse momento. A questão é que os comportamentos que eu comecei a ter foi percepção de valor, principalmente. Tirou completamente o meu valor, porque isso de forma inconsciente, eu não entendia por que eu não tinha valor e ela tinha. Então, algo que quando eu fiquei mais velha, interferiu muito, foi porque como eu não tinha valor, até no trabalho para me poder cobrar, eu tinha dificuldade. Por exemplo, por mais que eu tivesse estudado muitos anos, eu tivesse certeza daquilo que eu estava fazendo, eu sabia o meu valor, eu sabia o valor do meu trabalho, mas eu não conseguia cobrar esse valor porque eu não me via como uma pessoa valorosa, sabe? Eu me via sempre como uma pessoa rejeitada. E eu, de fato, entrei nesse lugar de vitimismo. E uma das principais coisas que eu vi que aconteceu comigo era comportamentos ruins. Por quê? Porque eu comecei primeiro tentando provar o meu valor. Eu tentava provar o meu valor de todas as formas. Eu tentava ser melhor. Pra você ter ideia, por exemplo, eu terminei a escola mais cedo. Eu entrei no técnico de enfermagem. Antes dos 18 anos, eu praticamente formei técnica de enfermagem. Eu ia completar 18 anos e ia formar técnico de enfermagem. Tudo isso para comportamentos, para tentar impressionar meu pai. E quando eu comecei a perceber que os comportamentos bons não impressionavam meu pai, eu parti para os comportamentos ruins. E aí eu comecei a beber, comecei a tomar remédio controlado, comecei a sair para festas, comecei a ficar com homens, eu comecei a, de fato, literalmente, a ter comportamentos muito, muito, muito ruins, muito tóxicos. E eu não percebia que eu estava fazendo isso porque dessa forma eu conseguia chamar a atenção do meu pai. Por exemplo, a polícia bateu lá em casa e eu me gabava disso. A polícia me levou em casa. Eu achava graça, por quê? Porque meu pai estava na porta me esperando. Então foi uma forma que eu achei de chamar a atenção dele. É por isso que eu preciso que você preste tanta atenção nos comportamentos, porque são esses comportamentos que eles detonam a nossa identidade. Eles levam a gente para um outro lado que a gente não quer ir. Quando você coloca isso no papel, que você de fato percebe, você fala, essa não é a pessoa que eu quero ser, essa não é a pessoa que eu sou. Isso são comportamentos que eu tô tomando, atitudes que eu tô tomando para tentar suprir o trauma, sabe? Para tentar ser boa para aquela pessoa, para tentar aparecer, para tentar ter algum valor. Então presta atenção nesses comportamentos, coloca isso no papel. Um dos exercícios que eu fiz foi colocar no papel comportamentos que eu tinha, que eu não gostava e tentar perceber de onde eles vinham. Quem me deu esse nome? Quem me deu essa característica, sabe? Eu lembro assim que muitas coisas vieram das minhas tias, que sempre me davam características muito ruins. A minha família sempre diziam que eu não ia ser nada, eu não ia ser ninguém. Então isso ficou muito enraizado em mim. Faça esse exercício. Coloque no papel. Eu já tô chegando no ponto em que eu vou falar do perdão. Fica só mais um minutinho. A primeira coisa, gente, entendam que quando vocês dão um like, que você se inscreve aqui no meu canal, o que você tá me dizendo é, a sua experiência tá sendo importante pra mim, tá contribuindo de alguma forma. Isso queima em mim, mas eu preciso saber também se tá sendo importante pra alguém, se tá ajudando alguém. Então é através de inscrição, é através de curtidas aqui que eu entendo, não, eu preciso continuar, porque a minha história vai ajudar outras pessoas. Então não deixe de curtir e de se inscrever aqui no meu canal pra poder também receber os próximos conteúdos. Mas vamos lá. Quando se trata de perdão, o mais importante é entender o que é o perdão, sabe? Por quê? Eu tive esses dois extremos. Eu tive o extremo de precisar perdoar alguém que eu não convivia e que não é que foi mais fácil, mas é porque como eu não tinha um gatilho constante, foi mais fácil. Essa é a palavra. E com meu pai, como eu convivia com ele diariamente, foi algo mais difícil. Por quê? Porque aqueles gatilhos estavam sempre voltando. Eu estava sempre mergulhada, imersa naquilo. Porque sempre acontecia alguma coisa que me fazia voltar para aquele lugar. Que me fazia lembrar novamente das coisas que aconteceram no passado. Então eu estava sempre imersa naquele loop, naquela tristeza. E eu lembro assim que eu tentava perdoar o meu pai. E por mais que eu achasse que eu tinha perdoado, era como se eu estivesse limpando uma casa no escuro. Eu varri a casa toda ali no
no escuro e quando bate a claridade, quando o dia amanhece, quando bate a luz, eu vejo que vários cantinhos ali ainda estão com sujeira. Não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. E com meu pai foi assim, eu achava que eu tinha perdoado, mas quando eu bati a luz ali, eu vi que não, de fato eu ainda não perdoei. E essa é a importância de entender o que é o perdão. O perdão, ele é uma decisão e uma atitude. Eu vou repetir para você. O perdão, ele é uma decisão e uma atitude. Eu acreditei por muito tempo que o perdão era um sentimento. Então eu ficava tentando ter esse sentimento de perdoar. Eu achava que dentro de mim alguma coisa ia mudar ao ponto desse sentimento me fazer me livrar desse sentimento. E aí eu achava que eu ia ficar livre dele, quando na verdade o Senhor, foi Deus que trouxe essa revelação para mim. Que o perdão, ele é uma decisão e uma atitude. É a decisão de perdoar e a atitude de manter o perdão. Entenda bem. Quando eu perdoo, eu não livro a pessoa das consequências do que ela fez. O perdão é pra mim, não é pra ela. Eu tô perdoando, eu tô me livrando desse sentimento. Mas ela vai colher dos frutos que ela plantou. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é o justo juiz. Então, é Deus que vai pegar a minha causa e vai julgar aquela pessoa porque ela fez. Então, entenda algo. Quando você perdoa, você não tá livrando a pessoa das consequências do que ela fez. Você tá se livrando das dores e daquela carga emocional que aquilo traz pra você. E a partir do momento que eu decido perdoar, eu preciso tomar a atitude de manter essa decisão todos os dias. Como assim? E agora que a gente entra exatamente na questão de perdoar quem se convive, porque é mais difícil. Por quê? Porque eu tomei a decisão de perdoar e eu perdoei o meu tio do abuso. E aí, quando aquelas lembranças voltavam com dor, eu ficava repetindo, eu tomava a atitude de repetir pra minha mente que eu já tinha o perdoado. Então, o que eu fazia? Eu virava pra minha mente e falava, a gente não vai entrar mais nesse jogo. Ele tá perdoado e ele não me deve mais nada. E eu fiz isso diariamente. E o que foi acontecendo? À medida que eu lembrava, aquilo começou a não doer mais. E as lembranças começaram a ser cada vez menos constantes. Eu quase não tinha mais lembrança. Eu comecei a espaçar, porque antes, o que me doía sempre começou a ter um longo espaço de tempo. Por quê? Porque eu comecei a implantar na minha cabeça que eu já tinha perdoado aquela pessoa e que ela não me devia mais nada. Isso começou a se tornar verdade pra mim. Começou a se tornar verdade pra minha mente, pro meu coração. Só que pro meu pai já foi mais difícil. Por quê? Porque o meu pai era alguém que eu convivia. Então eu precisei repetir muitas e muitas e muitas vezes e colocar dentro de mim, dentro do meu coração. Ele está perdoado, ele não me deve mais nada. Ele me deu o que ele podia me dar, ele me deu o melhor que ele tinha e eu vou conviver com isso. Ele está perdoado e ele não me deve mais nada. E foi mantendo isso que parou de doer. Entenda algo, pelo amor de Deus, perdão não é amnésia, não vai sumir. Até porque isso é uma história para contar, só tem história para contar quem vive a história. E é através da sua história que outras pessoas vão ser curadas. Pessoas que não conseguiram passar por isso vão passar através da sua história. Então a sua história é importante, não queira esquecê-la. Até porque eu li num livro recentemente que a gente não pode querer esquecer a nossa história, porque da mesma forma que de lá vieram coisas difíceis e ruins, foi do mesmo lugar que vieram coisas boas. Então entenda isso. O principal aqui é entender que o perdão, ele é uma decisão e uma atitude. Eu decidi perdoar e vou manter. E todas as vezes que eu lembrar, lembrar da dor, eu vou dizer à minha mente, eu já perdoei essa pessoa e ela não me deve mais nada. A gente não vai voltar para esse loop de lembranças. Eu não vou me permitir ficar sentindo essa dor e eu não vou ficar remoendo mais isso. E é a partir daí que vai vir a cura. Algo muito importante, presta atenção nisso daqui. Se você está passando por isso, provavelmente a sua identidade está distorcida. Provavelmente você está uma pessoa como eu, sem valor, com identidade distorcida, talvez sendo uma pessoa ignorante, talvez vivendo à base de comportamentos que você não gostaria. Por isso eu vou deixar aqui no card um vídeo meu falando sobre identidade. Como eu recuperei a minha identidade, como eu me tornei uma pessoa autoconfiante, porque a minha autoestima estava completamente abalada pelo abandono do meu pai, pela rejeição do meu pai. Como eu entrei nesse lugar de não ver valor em mim, eu me sentia muito rejeitada, mexeu muito com a minha autoestima, com a minha confiança. Então assista este vídeo sobre identidade para poder descobrir quem você é em Deus. Identidade se constrói, tá? Identidade se constrói. Construa sua identidade em Deus. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído com você. Eu trouxe para vocês todas as experiências que eu tive na prática. Espero que você goste. Um abraço e até o próximo vídeo.